Milênio é um estudo da escatologia, e nós vamos ver nesse estudo que nós temos 3 divisões no mundo teológico sobre o estudo do milênio. Nós temos a visão pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Mas antes da gente entrar nessas discussões teológicas, nós vamos descobrir hoje o que é esse reino milenar de Cristo que está em Apocalipse 20. Amém? Só olhem para cá, botei lá, paga essa luz do lado, por favor, para dar mais visão aos nossos irmãos. Quero agradecer a presença de todos que vieram essa noite ouvir a palavra do Senhor, o ensino do Senhor. Querido, falar nessas coisas hoje em dia soa aos ouvidos de mundo como uma coisa assim muito banal, coisas que realmente as pessoas não valorizam mais, né? E eu estava vendo outra uma entrevista, o jornalista perguntou para outro, o cientista político, sobre por que a igreja apoiava Israel, tanto assim, veemente, né? Por que a igreja gosta tanto do povo de Deus, principalmente dos israelenses, apoia tanto. Aí o cientista político explicou para ele, olha, porque a igreja, ela vê Israel como o centro de tudo para o mundo, da onde as profecias saíram, da onde os profetas saíram, da onde a Bíblia foi escrita, os autores, a maioria são judeus, e lá tem o Messias, o próprio Deus. Mas, queridos irmãos, é incrível que quando a pessoa que não entende as coisas de Deus, quando vai falar dessas coisas, elas falam como se fosse por falar, como se fosse um fato histórico, como as coisas tivessem por aí, que nada disso um dia aconteceu. E a Bíblia nos alerta que isso no final dos dias ia acontecer muito forte. As pessoas não crendo mais nas coisas de Deus, não dando valor mais para a palavra de Deus. E é o que a gente está vendo nos noticiários. Mas nós, queridos, que estamos aqui, que acreditamos na Bíblia, eu estou aqui porque eu acredito na palavra de Deus. Você acredita? Nós estamos aqui trabalhando para o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, porque nós cremos nisso. Então, se nós cremos nisso, há essa esperança. Se nós cremos nisso, que Jesus Cristo não é banal, que Jesus Cristo não é conto de carochinha, que Jesus Cristo não existiu, as pessoas veem assim hoje o Cristo. Mas será mesmo que Jesus existiu? Será mesmo que Ele realmente estava lá, que Ele ressuscitou? Há esse debate no mundo espiritual e até mesmo no mundo teológico. E Jesus é tão profundo em todas as suas profecias que Ele deixou esse livro de Apocalipse justamente para nos dar essa segurança. Que esse reino milenar de Cristo, não importa se ele vai ser lá no céu ou se ele vai ser aqui na terra. Porque na visão, por exemplo, dos nossos irmãos adventistas, que a escatologia deles é historicista, a nossa é futurista, a deles é historicista. Eles dizem que o reino milenar de Cristo vai ser no céu, né? Mas eu já creio que vai ser na terra, porque Jesus Cristo ele vem restaurar o trono de Davi e cumprir todas as profecias. Mas não importa isso, querido, se o irmão tem uma visão diferente da nossa. Nós temos que respeitar as visões de todo mundo. Tem pessoas que não pregam sobre a escatologia por causa dessas divisões teológicas. E nós temos que pregar sim, porque é a palavra de Deus. Se você tem uma visão diferente da minha, eu tenho que respeitar a sua e você respeitar a minha. Tem coisas que a gente só vai descobrir quando Jesus voltar. Então, nesse estudo, a gente vai ver como Deus usou a vida do profeta Isaías. Isaías foi um profeta que viveu há 700 anos antes de Jesus nascer. A gente vai ver as profecias de Ezequiel, as profecias de Jeremias, as profecias de Zacarias nesse estudo, tudo apontando para o Messias, tudo apontando que um dia o Messias ia restaurar esse reino nessa terra, esse reino milenar. Não importa se é no céu, se a igreja vai ficar no céu 1000 anos, então se esse reino de Cristo é aqui na terra, não importa, é importante que é real e vai acontecer. Nós temos que crer na palavra de Deus, nas profecias do Senhor. Então nós vamos hoje estudar o que é estar no milênio. O milênio
é a melhor parte de todo o processo que nós estamos passando nessa terra. Todos os processos aqui de provações que nós temos, as lutas que nós temos que lidar, os sofrimentos, as pelejas, as angústias, as tristezas dos nossos corações, os nossos conflitos pessoais que a gente tem que lidar todo dia, principalmente dentro da nossa casa, da nossa família. Um dia tudo isso vai ser restaurado. Um dia nós vamos viver em paz com o nosso Rei. Um dia a gente vai estar para sempre com o nosso Rei. O mundo não vai dar essa esperança, porque o mundo não acredita nas profecias. E as profecias estão aí todo dia, olha, dando bufetada na cara de todo mundo que está entrando por aqui e saindo por aqui. É a grande apostasia, é a grande falta de compreensão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto de Isaías diz, Isaías 2, 1, 2, diz assim: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Jerusalém sempre é o centro da profecia. E hoje as pessoas estão todas contra Israel, todas contra Jerusalém, porque eles não conhecem o mundo espiritual. Para o mundo hoje, Israel, Jerusalém é impostor, é opressor, porque as pessoas não conhecem a profecia. Tem que estudar as profecias. Olha o que o profeta está falando, ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém, nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo nessa terra. O monte do templo do Senhor, o monte do templo de Senhor é em Jerusalém, querido, não tem outro lugar. É por isso que todo mundo desce para Jerusalém, aqueles que amam a Deus e gostam de estar na sua presença. Será estabelecido, quer os ateus ou não, quer os esquerdistas ou não, quer os comunistas ou não, o reino de Deus será real, queridos. Será estabelecido como principal e será levado acima das colinas, e todas as nações vão correr para Jerusalém. Hoje está acontecendo. Até que hoje parou mais o campo turismo por causa da guerra que está tendo lá no Oriente Médio, entre Jerusalém, entre Israel e o Hamas. O turismo deu uma caídazinha, mas mesmo assim é ainda o país mais visitado do mundo. E as pessoas, quando chegam em Israel para visitar o ponto histórico da cidade, as pessoas passeiam por lá. A pessoa que gosta ela sente o prazer de estar ali naquela terra. Ela vê que a unção, a diferença é muito diferente, queridos. Porque é o lugar onde os profetas pisaram. É o lugar onde os patriarcas viveram, querido. E é onde as profecias estão se cumprindo. Vamos continuar. Virão muitos povos e dirão, isso é no milênio, querido. Eu estou pregando para você como será o milênio. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, no seu caminho. Pois a lei sairá de Jerusalém e virá a palavra do Senhor. A palavra do Senhor sai de Jerusalém. Os ensinos saem dos profetas, sai dos patriarcas de todo mundo. E hoje a gente tem aqui tudo mastigado, só para a gente estudar e pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Ele julgará entre as nações e revolverá contendas de muitos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças forças. Essas guerras, essas intrigas, essas invejas que a gente vê, esse conflito hoje vai acabar no milênio. Vai acabar para quem participar das bordas do Cordeiro e estar com Jesus no milênio. Aqueles que não estiverem no milênio vão sofrer muito. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, como a gente vê hoje ali. A Rússia todo dia está matando os soldados ucranianos e vice-versa, se matando ali no Oriente Médio. Muitas pessoas que estão morrendo hoje ali no Iêmen, né? Ali com rotes que eles estão ali lançando para ali no mar, não deixam os navios passar, para que chegue na Europa, aquele caminho é muito mais fácil para que as cargas de petróleo, todas as mercadorias do mundo passem por ali, que economiza muita grana. E está tendo essa guerra, e a gente vê que os Estados Unidos
está atacando, o Reino Unido está atacando aquele povo, as pessoas estão morrendo. Então o mundo ele está em guerra. Por quê? Porque não tem paz. O mundo está em guerra porque não conhece a palavra de Deus. Porque a pessoa, quando ela conhece a palavra, ela realmente é uma outra pessoa, uma nova criatura. Olha, a nação não mais pegará em armas para atacar outra nação no reino milenar de Cristo. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Não vai mais haver esse negócio, não. Não vai mais haver essa maldade que a gente vê no mundo, essas coisas que estão acontecendo aí no Arajó. É coisa, meu irmão, de criar o cabelo. Aquele filme, O Som da Liberdade, ele mostra mais ou menos de como é que o mundo está. Assista esse filme, é muito bom. Venham, descendente de Jacó, andemos na luz do Senhor. Hoje toda a igreja é descendente de Abraão e Jacó, é cordeira da promessa. Olha o que vai acontecer. O lobo viverá como o cordeiro, e o leopardo se deitará como um bode, o bezerro, e o leão, o novilho, o gordo pastarão juntos, e uma criança as guiará. Isso acontece hoje. Coloca uma criança aqui junto com o leopardo e vê se ele não devora ela. A gente vê ali os animais naquele canal geográfico que tem, né? A gente vê quando o leopardo ele sai numa carreira, ele pega a presa, vai ali e destrói tudo. Ele destrói aqueles búfalos grandes, né? Até jacaré, o que eles pegam, eles vão destruindo tudo. Por quê? Porque com a queda de Abraão, abrangeu toda a camada, não foi só do ser humano mesmo. Não foi só do ser humano, não, foi toda a camada caiu. Os animais ficaram assim ferozes, mas nesse dia aqui a criança vai poder brincar com eles, vão ser mansos. Olha que diz, o lobo viverá com o cordeiro. O lobo não vive com o cordeiro, eles brigam, estão sempre em guerra, não tem como se unir. Olha, o bode, o bezerro, o leão, o novilho e o gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A gente sabe que isso aqui é impossível, a gente colocar uma criança no campo e os animais vão destruir com a vida delas, por causa da maldade, do pecado que abrangiu todos os aspectos aí do planeta Terra. A vaca se alimentará com o urso, e seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora, e ela não vai mais atacar a criança. Nada mais, ninguém mais vai nos ferir, querer fazer maldade, tramar maldade contra as nossas vidas. A gente sabe que tem muita maldade no mundo. A gente não vê, a gente não sabe quem gosta da gente e quem não gosta. Teve uma irmã que falou: olha, pastor, aquela mulher não gosta do Senhor. Eu falei: quem ela é? Me mostra a foto dela lá. Ela me mostrou, eu nem conheço a mulher. Foram falar para ela que eu odeio a mulher e que a mulher não vai com a minha cara. Mas eu nem conheço a mulher, gente, eu sei nem quem é. Aí eu falei para minha esposa: olha, se estão falando de mim é porque estou dando fruto. Amém? Quando começarem a falar de você, criticar você, é porque você está no caminho certo. É o que a Bíblia diz. Ninguém fará mal nenhum, olha, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O próprio Cristo vai dar aula teológica para a gente também. E nós vamos estar com aquele que é o dono de tudo. Glória a Deus. Amém? Então é um milênio. O milênio vai acontecer. O mundo está sendo preparado para que isso aconteça. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. A gente vê que toda vez nas profecias que Jerusalém foi destruída, Deus reconstruiu. A gente viu ali com Salomão, quando ele construiu o primeiro templo, um templo lindo, né? Nabucodonosor chegou lá, entrou e destruiu o templo.
Aí depois o Senhor tira eles do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles retornam para a sua terra e começam a reconstruir o templo de novo, com Ageu, com Zorobabel, com Neemias e muitos profetas que Deus levantou naquela época. Eles reconstruíram o segundo templo. Aí no ano 70 o Império Romano foi lá e destruiu de novo e dispersou o povo de Deus por todos os lugares do planeta. É por isso que hoje a gente vê judeu em toda parte do mundo. E a gente é descendente de judeu. O pai do meu pai é judeu puríssimo. Ele veio daí. Nesses conflitos que teve antigamente, ele veio para... Acho que porque os judeus foram para a Espanha e da Espanha retornaram para o Brasil. Aonde eles chegavam, tinha que trocar o nome, porque se falasse que era judeu, eles matavam, então eles expulsavam do país, porque os judeus hoje no mundo é o povo mais odiado do mundo, mas é por causa da palavra de Deus. Tudo é por causa de Deus, querido. Por isso que a peleja é grande. Aí nós sabemos que quando os judeus aqui começaram a pegar no pé deles e mudaram o nome para Pereira, Silva, Guimarães, quando vê esse nome, ele é tudo descendente de judeus. Nossa família é Guimarães, os Silvas, os Pereiras, são todos judeus. Tinha que mudar o nome para viver em paz. E eles saíram daqui do Brasil, quando a gente vai estudar a história, e foram para os Estados Unidos. Por que Nova York é uma potência? Porque foi judeu que fundeu. E aonde o judeu chega, prospera. Por quê? Por causa da promessa que Deus fez para Abraão. E aonde eles fossem, eles iam ser prósperos. Por isso que é difícil você ver um judeu pobre. É muito difícil. Tem. Na Etiópia, descendentes de Salomão, que é rainha de Sabá, tem. Mas foram buscar lá, já estão morando a maioria em Israel. Então, querido, Deus, ele é tremendo. Mas isso é para quem crê. Deles virão os ações de graça e o som do regozijo. E os farei amamentar, e eles não diminuirão os seus, honrarei, e eles não serão desprezados naquele grande dia. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Então Deus, ele já sabe quem é que vai estar aí com ele e quem não vai estar. É só ele que sabe, porque a igreja verdadeira de Cristo, ela não tem placa. A igreja verdadeira de Cristo, ela é invisível, é só ele que sabe quem é quem. Ele sabe quem é o joio, ele sabe quem é o trigo. Ele sabe quem é o fiel, ele sabe quem é o infiel. Não tem para onde correr. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Vamos continuar. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite, igual lá na saída do Egito. A glória tudo o cobrirá, porque não vai existir mais sol nem lua, é a glória do Senhor que vai iluminar tudo. E será um abrigo e a sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Deus vai cuidar de uma maneira, hoje ele já cuida de nós. E as suas misericórdias é o fato de não sermos consumidos. Mas no milênio é muito mais. É muito mais cuidado de Deus. Ele já cuida agora, mas no milênio a unção é dobrada, a porção é dobrada. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, se alegrarão. O ermo se exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande alegria ao regozijo, e cantará de alegria a glória do Líbano, que hoje está ali em guerra, o Hezbollah querendo atacar Israel. E será dada a glória, a parte dada aos fiéis que estão lá, porque tem muitos cristãos ali árabes. Como também o resplendor do Carmelo, e diz Salmo, verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus naquele grande dia. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados que a gente vê hoje por aí se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Isso também na nossa vida espiritual. Porque hoje na nossa vida espiritual a gente é assim, a gente é inconstante. Mas nesse dia vai estar tudo reto. Por que a gente é inconstante? Porque a gente está sempre mentindo e também fazendo coisa errada. Mas nesse dia, olha, vai ser tudo nivelado, vai ser tudo correto.
A glória do Senhor será revelada e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Olha, ele vem restaurar o trono de Davi, porque na primeira vez que ele veio como servo, cumpriu o propósito, subiu para o céu, mas agora ele vem como rei para sentar no trono de Davi. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o próprio Deus que vai fazer. É o próprio Deus que vai fazer essas coisas. Não é ninguém. Não é ninguém. É o próprio Deus que está no controle de tudo, querido. A gente já está terminando. Porque um menino nos nasceu, a profecia diz, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, que é o Messias, quando ele nasceu ali em Belém de Judá. Amém? Então essa profecia se cumpriu. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Parece que ele repete de novo a profecia. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca e matará os ímpios. A retidão será faixa no seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Essa profecia se cumpriu muito no ministério de Jesus quando ele veio aqui, e ainda vai se cumprir ainda mais no milênio. Um ramo surgirá, Isaías 11, 2, do tronco de Jessé. Qual é esse ramo? Davi. E das suas raízes brotará um renovo, Yeshua, Jesus Cristo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Por isso que João Batista chama ele ali no Rio Jordão, e quando ele vai ser batizado, ele não precisava ser batizado, mas por que ele vai lá? Porque ele quer dar o testemunho que ele é o Filho de Deus. E quando João desce ele, traz ele, o Espírito Santo, a voz sai lá do alto e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Era uma profecia que tinha que se cumprir. Por isso que a profecia diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Foi lá no Rio Jordão, na profecia de João Batista. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Como é que a palavra de Tiago diz? Peça sabedoria. Peça sabedoria. O que nós temos que pedir mais para Deus é sabedoria, muita humildade e muito domínio próprio para viver bem nessa terra. É um dos Espíritos de Deus. Amém? É Espírito, né? Isso. Sabedoria. Quando a gente estuda Apocalipse, aqui vai ver que esse Espírito é esse aí, está aí. Isso. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que é Yeshua, e será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. E essa raiz de Jessé vem de uma moabita, né? Uma moabita, Ruth, que glorificou o Senhor ali. Ela não quis ficar na terra dela, ela se converteu ao judaísmo e foi embora. Ela virou uma judia, uma israelita, e quando ela pisa na terra, ela encontra com Boaz e Deus muda a vida dela pela atitude que ela fez. É muito linda essa história. Então, olha, é dessa raiz de Jessé. Jessé é neto de Ruth. É descendente de Ruth, e o Davi que é o neto, na verdade, Jessé, porque veio Boaz, né? Boaz,
E Boaz teve um filho com ela, que foi Jessé. E depois de Jessé veio o rei Davi, e depois do rei Davi veio Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Então olha como é que Deus faz, né? Ele vai trabalhando em corações puros e verdadeiros para cumprir as profecias dele no decorrer da história do mundo. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Síria, por onde eles estão espalhados por todo o mundo até hoje, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Ramate, nas ilhas do mar, onde tiver ali os judeus espalhados por todo o tempo, eles vão voltar para a terra do Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, que estão espalhados por toda a parte do planeta. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. É por isso que hoje eles estão, os judeus, a maioria, estão voltando para a Terra Santa. E a profecia até hoje está se cumprindo poderosamente. O meu servo Davi, que é Jesus Cristo, será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Ezequiel 37, 24. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, que é o terceiro templo que tem que ser reconstruído em Jerusalém, queiram aqueles ou não, eles têm que ser reconstruídos, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Olha quem é que Deus santifica. O propósito, o relógio de Deus, todo o centro da profecia sai de Jerusalém. Se você perder esse foco aí, a tua escatologia ela fica bamba. Porque tudo, o centro da profecia é Israel. Foi Deus que escolheu eles. Os judeus. Dos judeus vem a salvação. A igreja, ela é o quê? Co-herdeira da promessa. Isso está em Romanos 11, você pode estudar. Cante, alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor no milênio. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo, toda a igreja de todo o planeta Terra. Judeus, crentes de todas as etnias da terra, todas as tribos. Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá, porque é de Judá que veio o Messias, com sua propriedade na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Por que é a briga do Hamas com Israel hoje? Porque o Hamas, ele briga com Israel, não é por outra coisa, pela capital, é por Jerusalém. Para o Hamas, a capital é deles, não é de Israel. Então a briga é por Jerusalém. Só que a profecia diz que, olha, que o Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Por isso que Zacarias diz que Jerusalém é o cálice de tontear toda a terra. Por isso que todas as nações é contra Israel. Você só vê a pessoa falar mal de Israel, porque não conhece as profecias. Vocês estão entendendo, gente? Amém. A gente já está terminando. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação, quando Ele voltar em glória, arrebatando a sua igreja, e o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, Zacarias diz. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único, não vai haver outro Deus. Qual é isso, querido? Nós já estamos terminando. Então, toda vez que você for estudar sobre o milênio, você vai ver essa visão: amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo e dispensacionalismo. Vou explicar rapidinho para você entender. A segunda vinda de Cristo, na visão do amilenismo, a segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos. Eu creio também assim. Ou seja, não existe conceito de arrebatamento secreto. É que eu creio também. No amilenismo, a segunda vinda de Cristo é em glória e o arrebatamento é uma coisa só, é um evento só, porque algumas visões dividem isso. No pré-milenismo,
milenismo histórico, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como o amilenismo. É que eu creio assim quando eu leio a Bíblia também. O pós-milenismo é igual às visões anteriores. Cristo volta de forma visível em glória e será também um único evento. No dispensacionalismo clássico, que é o mais difundido aí nas igrejas pentecostais, é essa visão aqui. A segunda vinda de Cristo será dividida em duas fases, sendo que a primeira para arrebatar a igreja secretamente e a segunda de forma visível em glória após 7 anos da grande tribulação. Essa é a outra visão. É um pouquinho que difere, mas isso aí não vai impedir da gente pregar as profecias. Aqui de uma maneira mais objetiva para você entender. No pré-milenismo, Jesus voltará antes do milênio. Está aqui a igreja, nós estamos aqui na linha do tempo, na era da igreja. Segundo essa visão, aí vem o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nessa visão, vem a grande tribulação e vem o milênio, o reino de Cristo, que é de 1000 anos, e depois vem o juízo final, a eternidade com Deus. Dá para entender? Amém. Então nós estamos aqui esperando o maior evento de toda a história, que é o arrebatamento da igreja. Mais um gráfico para você entender. No pós-milenismo, Jesus voltará após o milênio. Morte e ressurreição de Jesus Cristo, vem a grande tribulação e depois vem o milênio e depois vem a eternidade no pós-milenismo. Amilenismo, não haverá um milênio literal aqui na Terra. Nós já estamos vivendo o milênio segundo essa linha de pensamento. Conclusão. Como foi dito anteriormente, mais importante do que se filiar a alguma posição, porque tem gente que briga por causa disso. É igual rico do Paysandu, entendeu? Eu sou pré, sou pós, eu quero ficar igual o menino do buchão falando besteira nas redes sociais, brigando. Teologia não é para isso, não, para você estar discutindo posição. Teologia é para você ensinar as visões teológicas, amém? Olha, como foi dito anteriormente, o mais importante do que se filiar a uma ou a outra linha escatológica é saber que Jesus vai voltar. Isso é o que importa, amém? E se preparar para a sua volta. Não importa. Pastor, eu gosto mais da visão milenista. Então prega. Eu gosto mais do pós-milenismo. Então prega, meu filho. Nós não devemos fazer confusão por causa dessas coisas. O importante é que Jesus vai voltar. E é isso que importa para a gente. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar de pé.